Como é que é o setup da Encryptus? O que ele diz para nós? Ele diz o seguinte, ó, presta atenção, vou passar isso aqui para vocês depois, tá? O setup para long, para eu, digamos assim, apostar na alta da moeda, ou para eu operar com uma alta da moeda. O que o setup me diz? Que a moeda tem que estar dentro da seguinte configuração. De long, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Open Interest tem que estar subindo. Estar subindo. Muita gente confunde o Open Interest estar alto com Open Interest subindo ou caindo. É diferente, galera. É diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que, assim, usando um número aleatório, o Open Interest do Bitcoin esteja em 150 bilhões de dólares. É alto, isso é muito alto. Mas se ele estiver caindo, se ele estiver diminuindo, sair de 150 para 148, para 145, para 140, 130, isso nos mostra que os contratos, o interesse no ativo está caindo. É extremamente alto. Esse valor, esse número que eu falei, 150 bilhões, é muito alto. É altíssimo. Mas se ele estiver baixando, sinônimo de está caindo. Se o oi do Bitcoin estiver em 5 bilhões, que é um número bem mais baixo, o Open Interest está baixo, mas ele está indo para 5.500, 5.800, 6, 6.200. Qual a conclusão que a gente vai... A qual conclusão a gente vai chegar? Isso é pergunta, quero que alguém responda. O que está acontecendo com o Oi? Se ele está subindo, é sinal para entrarmos em long. Não. Calma que não é só isso. Eu só quero saber se ele sai de 5 para 6, para 7, está subindo. Tá. O Oi está baixo. Está baixo. Vamos combinar. 5 bilhões está baixo. Mas se ele sai de 5 para 5.200, depois para 5.500, para 5.600, qualquer criança de 5 anos vai me dizer, está subindo. Pô, se saiu de 5 e foi para 6, está subindo. Se saiu de 5 e foi para 4,5, para 4, está caindo. Por que eu estou sendo tão didático e tão simplório? Porque é muito importante que isso seja entendido. Não é long short alto e long short baixo. Não é oi alto ou oi baixo. O setup é muito claro. O oi, ele precisa, isso para long, tá? Vamos falar para long. O oi precisa estar subindo. Não interessa se ele está baixo ou se ele está alto, ele precisa estar subindo. A gente precisa ver a entrada de novos contratos no ativo. E aqui a gente está falando de Bitcoin. Então, a gente precisa ver que mais pessoas estão começando a mostrar interesse em operar o Bitcoin. Aí o Oi está subindo. Vamos lá. O long short. O long short, essa ferramenta tu não conhece, né, Monteiro, pelo que eu entendi. O long short ratio. Não, nunca acompanhei isso. Certo. Já dei umas olhadelas, mas pronto, não conheço. Então, entenda o seguinte, essa ferramenta é fundamental. Se a gente for escolher... Oi? Posso perguntar? Sim, pode, claro. Como que eu vou identificar, é só pelo gráfico, esse aumento de contratos, fazendo uso? Não. Eu vou chegar lá. Foi boa a tua pergunta, mas a gente vai chegar lá. Vamos por partes, mas a gente vai chegar lá. Tá? Passo a passo, a gente vai sem atropelar, sem pular etapas, para não dar confusão. Já vamos chegar lá. Então, voltando aí
A todos que não entenderam ainda, se a gente for eleger 3 indicadores como os mais importantes para operar esse mercado, para operar o Bitcoin ou as altcoins, necessariamente nós teremos o long short ratio no meio. É um dos 3. Na verdade, o setup é basicamente OI, Open Interest, Long Short Ratio e RSI. Então, esses 3 indicadores não tem como operar o setup, esse nosso setup, o da Encryptos, sem esses 3 indicadores. Eles são fundamentais, insubstituíveis, tem que ter. Porque são os 3 indicadores que a gente usa para identificar a análise de sentimento, para fazer a análise de sentimento. E para que serve isso? Eu preciso saber para que lado a maioria está apostando. Eu vou usar termos assim bem simplórios mesmo. Tá? Vamos falar em apostando, as sardinhas, que é a maioria, para ficar bem simples de entender. Primeiro conceito. Mercado é movido por manipulação. Quem manipula? Smart money ou baleias. Institucionais ou pessoas físicas que têm muito patrimônio, muita grana, muito dinheiro, eles manipulam o preço. Baseados em quê? Baseados no que a maioria, as sardinhas, estão fazendo. Como é que eu descubro o que as sardinhas estão fazendo? Fazendo análise de sentimento, que é isso aqui. Vou mostrar também lá na prática, tá? Mas tudo é baseado no sentimento. Se o Smart Money percebe que o OI está subindo, ou seja, está entrando bastante contrato, o Long Short Ratio está caindo, o que isso significa, gente? O Long Short Ratio está caindo. Como é que eu poderia, em uma frase, traduzir isso? Long Short Ratio está caindo. Quem me ajuda aí? O que isso quer dizer? Os sardinhas estão longando. Não, é o contrário. Isso, ao contrário. Contrário. Isso. Tá? Se o long short ratio, e aí eu vou perguntar, todos vocês, e de preferência que responda quem tem a dúvida, quem não tem não precisa responder. Inclusive o Monteiro, nosso amigo lá de Portugal. Todos vocês entendem exatamente o que é o Long Short Ratio, o LSR? Quem é que não entende absolutamente o que é essa ferramenta, o que é esse indicador? Eu preciso que quem não entende, me diga. Eu preciso que me diga, eu não entendo direito, eu não entendi bem. Não tem problema, gente. A gente está aqui para aprender. Dúvidas servem para dirimir Sabe, o que está em branco na cabeça da maioria, que não tem coragem de falar, eu tenho vergonha de dizer que eu não sei. Caramba, a gente está aqui para aprender. Então, quem não domina 100% o que é o long short ratio, quem é que meio que se perde nesse conceito? É o Donaldo, né? Eu me perco. Boa. Isso que eu preciso. Eu preciso que... Eu também me perco porque desconheço. Então a gente vai olhar agora, só vou concluir, tá? O setup para long, para alta, tá? Que é o que a gente vai usar mais durante a bull run agora. O setup é o seguinte, o OI, que são as 2 letras iniciais de Open Interest, precisa estar subindo. O Long Short Ratio, ele precisa estar caindo, e a gente vai entender o que é isso, calma aí. O RSI, que é o Índice de Força Relativa, IFR no português, ele precisa estar próximo dos 70, virado para cima e, de preferência, subindo com força.
Quanto mais força, melhor. E isso a gente vai ver depois lá naquele indicador que eu te falei, Monteiro, que é o Smart Money Hunter, que é um indicador gratuito e eu costumo dizer para o pessoal aí, dá para operar só com ele, só olhando para ele e para essa análise de sentimento, tu não precisa nem olhar para o gráfico. Tu pode abrir uma operação olhando para a análise de sentimento e olhando para o Smart Money Hunter. Vamos chegar lá. Então, você está bem. Eu já vi alguns num dos seus vídeos que apenas com esse indicador configurado, agora não sei se é no... É no TradingView. Não sei se é qual, TradingView. Isso. Em que você afirma lá que apenas com aquilo consegue operar. Já operei algumas vezes. Algumas vezes eu já consegui olhar para o Smart Money Hunter e sem olhar para o resto, só para o Smart Money Hunter, dei uma olhada no sentimento, que é isso que a gente está vendo agora, e ferro. Operação. Não tem erro. Só que assim, ó, não aconselho ninguém a fazer isso. Eu mesmo procuro não fazer, porque se a gente tem um setup, e esse setup envolve alguns indicadores, é sempre mais seguro se utilizar de todos eles. Vamos usar todos os indicadores que a gente tem para minimizar o erro. Quanto menos a gente errar, melhor. Então, dá para operar. Assim, isso, claro. Sendo assim, vou acabar com aquela conta do Tab Trader e vou passar para uma situação paga aqui para o TradingView. Nem precisa pagar o TradingView, Monteiro, não precisa. Você precisa de duas ferramentas no TradingView. Apenas Se você duas? pagar, melhor. Só duas. Ok. Não precisa pagar. Não tem necessidade de pagar o TradingView. Nem o CoinGlass é gratuito, o TradingView dá para usar o gratuito tranquilamente. Qual é a desvantagem? Tu vai conseguir analisar ali 2, 3 moedas, vai ter que estar reconectando, não tem problema, isso não atrapalha em nada. Se você pretende analisar 10, 15, 20 moedas, aí tudo bem, assina o TradingView. Está a $15 por mês. Mas não tem necessidade. Mas então, portanto, os indicadores que seria esse o Smart Money Hunter e qual seria o outro necessário também? Você pode usar o Timeline, exponencial Timeline, é um indicador muito bom. Pode utilizar o próprio RSI da Encryptos, que é assim, ó, por que a gente está falando nesses indicadores? Porque eles te mostram o que está acontecendo em tempo real. Em tempo real. Não é como o RSI normal que a gente acha no gráfico da Binance ou no CoinGlass, enfim. Não, esses indicadores, eles funcionam por API. Tá? Eles te dão, no exato instante que o movimento está acontecendo, você está vendo ali no gráfico. É na hora. Não é 5 minutos depois. É no exato instante que acontece. Então, por isso que vale muito a pena. E são indicadores gratuitos. Se esses caras quisessem vender esses indicadores, eles poderiam cobrar $500 ou 350 euros, sei lá, vale. Mas são gratuitos. Tá, então a gente vai dar uma olhada. Pode falar, fica à vontade. Então, Smart Money Hunter e com o RSI do Encryptos apenas a coisa funciona, então. Sim, não precisa mais que isso. Na verdade, não precisa nem do RSI, precisa só do Smart Money Hunter. Mas é bom ter a ferramenta de apoio ali, o RSI, porque o Smart Money Hunter, e eu vou mostrar isso ainda hoje, ele tem o RSI já na própria ferramenta. Então, você não precisa olhar para aquela linha do RSI, porque as informações do RSI em 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30, 1 hora, 4 horas e o diário já aparece ali. E com uma vantagem, ele te mostra com que força o RSI está se movimentando.
que também a gente vai ver depois, para não pular etapas, porque senão vira uma bagunça. Mas vamos ver tudo isso ainda hoje. Se não der tempo de ver tudo hoje, a gente faz outra live na segunda-feira, na terça, a gente faz outra e vamos concluir. Tá, então, o setup vocês entenderam. Oi subindo, independente de quanto está esse oi, ele precisa estar subindo. O long short, a mesma coisa, eu vou explicar agora exatamente qual é o conceito, como é que o long short ratio funciona. Tem que estar caindo. E o RSI ele precisa estar próximo dos 70, preferencialmente com movimentação forte, subindo também, indo na direção dos 75, 80, 85, enfim, precisa estar com força. Aí a gente tem uma provável entrada para long. Ainda vai faltar a gente olhar os indicadores da Encriptus, mas precisa disso para começar. E agora a gente vai lá para o CoinGlass para identificar exatamente o que eu falei agora no gráfico. Então está aqui. Tá? Você tem o CoinGlass já nas suas ferramentas, ou Monteiro? Sim, eu fiz uma conta no CoinGlass. Tá. Vai precisar de 4 ferramentas aí. O gráfico, tá? Tá aqui o gráfico. Vai precisar do Open Interest agregado. Open Interest agregado. Alguém aí ainda não está com o CoinGlass configurado? Vamos lá, já que a gente se reuniu na tarde de sábado, vamos aproveitar e vamos fazer o que tem que fazer. Alguém não está com o CoinGlass configurado corretamente? Quem precisa configurar o CoinGlass aí? Eu uso em inglês, mas eu vou colocar ele em português. Vou colocar em português e vamos achar as ferramentas em português.